Oferecimento Invicta Assessoria. Meus amigos, eu vou trazer para vocês um assunto difícil até de acreditar. Difícil de acreditar. Imagina uma pessoa vai fazer uma cirurgia porque está com um rim que vai ter que ser retirado. E aí a pessoa já está com um rim que tem que ser retirado. Problema sério. Aí quando vai fazer a cirurgia, o médico, ao contrário de retirar o rim que era necessário, retirou o rim bom. Aqui no estado de Pernambuco. A gente já viu outras histórias aí de cirurgias estranhas, né? Vai operar a perna esquerda, opera a direita, já vi coisa. Inclusive com amputação, viu? Mas essa agora aqui é impressionante, porque está muito claro o erro médico, não é? Gente, presta atenção, quem fez a denúncia é a neta da vítima, né? E disse que a avó foi fazer uma cirurgia para a retirada de um rim doente e retiraram o rim que estava saudável. Atualmente a paciente precisa fazer hemodiálise, aguarda por um transplante de rim, já que o rim que funcionava, o doutor retirou. Inclusive, eu tenho aqui o laudo, no caso a ocorrência policial, o laudo, todos os procedimentos para se fazer a cirurgia. A ocorrência aqui, ó, Delegacia do Idoso. A ocorrência policial. Nós vamos conversar com Leise Beatriz Salles Pereira, é neta da Dona Osana, Dona Osana Salles dos Santos. Ela é de 73 anos. Dona Osana, ela reside em Olinda. Nós temos o boletim de ocorrência, como eu mostrei, da Delegacia do Idoso. A avó se operou no dia 17 do mês passado, foi no Hospital Apivida, na Ilha do Leite, no Recife. Ela iria retirar o rim esquerdo, tudo programado, exames feitos. Por quê? O rim esquerdo estaria causando infecções constantes. E retiraram o rim direito saudável. Eu tenho inclusive uma conversa no WhatsApp, eu vou explicar direitinho para vocês. Mas eu tenho uma conversa no WhatsApp, o médico admite que durante o ato cirúrgico por vídeo ocorreu a perfuração do rim saudável. E diz que houve perda de sangue, foi preciso fazer uma cirurgia aberta e a retirada do rim. A família já entrou com uma ação na justiça, cobrando indenização por danos morais, danos à saúde e outros danos. E a avaliação é que é uma ação de aproximadamente R$100 mil. Eu nem sei se paga. É um negócio que não paga. Eu digo sempre para vocês que não tem mais valioso que a vida humana. Quem me acompanha há anos e anos, já sabe disso. Tanto é que o que mais me preocupa é quando a pessoa é morta. Um homicídio, por exemplo. Um homicídio. Quanto que vale a vida de uma pessoa, a vida humana? Atualmente, a paciente está sofrendo, precisando fazer a hemodiálise, vai ter que fazer transplante. Também está aqui Késia Salles Oliveira, filha de Dona Osana. Nós vamos conversar, saber de informações e também o procedimento jurídico com o advogado Augusto Bandeira. Ele é especialista em direito da saúde e está acompanhando o caso. Deixa eu começar logo com o doutor Augusto, para depois a gente entrar nos pormenores, né? Porque as imagens que nós temos aqui, que mostramos aqui dos prints, viu, doutor Augusto? Parece que é uma confissão. Bom dia. Não? Com certeza é uma confissão do próprio médico, tá? Onde ele relata que houve o erro com relação ao lado do rim operado. Que houve uma discrepância com o discurso até do plano de saúde Apivida, numa reunião que nós tivemos, tá? Mas está descarado, está exposto à realidade dos fatos que esse médico errou o lado. Ele errou o rim que era para ser operado. Ele foi tentar pular a laparoscopia e depois que viu a besteira que fez, o erro causado por imprudência dele na hora, ele resolveu converter a cirurgia para uma cirurgia aberta e retirar o rim que ele causou o dano. Porque ele rompeu uma artéria de irrigação importante e aí houve um sangramento que não foi conseguido conter. A explicação que eles deram. Então, ele começou a
retirar, né? Desramificar aquele rim e depois percebeu que não era um rim para ser retirado. Quer dizer, ele errou o rim. Eu fico pensando, depois de que a preparação para uma cirurgia é enorme. Justamente. Que crime ele cometeu? Ele cometeu um crime com relação a dano à vida, o dano com relação à saúde do paciente. Ele cometeu ato imprudente, onde ele não se preparou ao suficiente, não leu os relatos, não leu os exames suficientemente para ter certeza do que estava fazendo. Esse médico, ele é especialista nisso aí? Sim, ele é especialista. É nefrologista, né, que chama? Senão também seria imperícia. Ele foi imprudente. Porque ele é perito. Isso. Porque dentro dos crimes chamados culposos, né? Isso. Né, do dano à saúde provocado, a lesão corporal provocada. Isso. Perfeitamente. Nós temos aí a imperícia, a imprudência e a negligência. Isso. Desses 3, ele cumpriu 2. 2. Ele foi negligente e foi imprudente. Porque imperito ele não é. Exatamente. Que, inclusive, é um agravante para os outros 2. Porque ele tem um contexto de especialista e, mesmo assim, causou o dano. Mesmo assim, causou a lesão corporal com relação à paciente da gente. Leise, você é a neta dela, não é isso, Leise? Sim. Aí você prestou a queixa. Esse print aqui, essa conversa, como é que você conseguiu? É ele falando com você, né? Que errou o rim, não, a conversa. Print WhatsApp, isso. Olá, doutor, me chamo Leise, sou neta da paciente. Calma, vamos lá, o outro anterior para mim. Tá? Que você conversa, é você conversando com ele. Sou eu mesmo. E aí ele disse claramente o que aconteceu, não? Se ele finalizou a cirurgia da minha avó, né? Minha tia estava acompanhando no dia da cirurgia. E aí ela até vai repassar um pouco aqui essa informação. No momento que ele foi falar, ele falou de um jeito que ela vai passar aqui, que também é bem assustador. Né? Não foi tipo uma notícia informando como finalizou a cirurgia, mas passou o contato após o ocorrido, né? E aí eu entrei em contato, super nervosa, porque ele não explicou, de fato, o que tinha acontecido com minha avó, né? Essa conversa foi com você? Comigo. Foi com você? Eu pedi um esclarecimento a ele do que tinha ocorrido na cirurgia com minha avó. E contigo, Késia? A senhora é a filha, não é isso? No momento, eu acompanhei ela no dia da cirurgia, né? Ela entrou, era 11h30 mais ou menos na cirurgia. E tinha dado umas 4h30 mais ou menos, ela não tinha saído ainda. E eu não tive informação nenhuma de ninguém, assim, dizendo, sua mãe saiu da sala de cirurgia, ela está bem. Não foi informado nada, né? E enquanto eu estava na sala de espera, vi ele saindo da sala onde fica, falando com outro paciente que iria fazer uma cirurgia, cancelando a cirurgia desse paciente. Porque ele disse que não tinha condições nenhuma de fazer por conta do horário, que a Apivida usou uns termos muito baixo, né? Inclusive ele chamou um palavrão. Quem chamou? O médico disse: a Apivida o que operou? A Apivida fudeu a minha vida, eu não vou fuder a vida do senhor. Ele estava abordando esse paciente, dizendo que ia cancelar a cirurgia dele. Esse médico? Esse médico. O mesmo médico que errou o rim da sua mãe. Aí eu falei pra ele, eu disse, porque até então não tinha vindo ninguém pra me dizer nada da minha mãe, né? Quando eu ouvi ele, eu disse assim, doutor... Aí eu cheguei próximo pra saber, mas ele já estava abordando esse paciente que ia fazer uma cirurgia de próstata, que estava esperando também para fazer, e ele estava cancelando, dizendo que a Apivida tinha fudido a vida dele e que ele não tinha condições nenhuma de fazer a cirurgia dele em 2 horas, porque ele fez uma cirurgia conturbada, tinha retirado um tumor do rim da minha mãe. Aí foi quando eu escutei ele falando isso, aí falei para ele, eu disse, doutor, essa pessoa que o senhor está falando é a minha mãe? Ele disse, é a dona Osana? Eu disse, é. Ele foi, retirei um tumor dela, mas daqui a pouco eu falo com você. E continuou a conversa com outro rapaz. Quer dizer, a história contigo é que era um tumor. Isso, né? Aí eu disse, minha mãe não tinha tumor nenhum, doutor. Minha mãe veio retirar um rim esquerdo que estava com 3% só de funcionalidade e o outro estava com 97,6%. Entendeu? Então o outro estava saudável. Até então, eu não sabia ainda que ele tinha retirado esse rim da minha mãe. Ele falou da questão do tumor. Aí eu disse, não, minha mãe não tem câncer. Tem os exames todinho aqui. Eu aleguei isso para ele, né? E ele continuou a conversa. Ele, depois eu converso com você. E continuou a conversa com o outro paciente, dizendo que não ia fuder a vida dele, porque ele não ia fazer a cirurgia dele em 2 horas, que ele para retirar uma próstata é muito
delicado, ele poderia ficar impotente e com continência urinária, né? Então, foi isso que eu presenciei na hora. Quer dizer, isso tudo foi dentro do hospital do Apivida? Dentro do hospital da Apivida. E eu fiquei, qual o hospital da Apivida? Ilha do Leite. Hospital Apivida, Ilha do Leite. Né? Médico falando esses palavrões todos, dizendo que o Apivida ferrou com ele. Eu disse, meu Deus, que postura desse médico, né? Então, eu saí, corri rapidamente, fui lá na sala da UTI cirúrgica para ver se minha mãe estava bem, porque até então não tive notícias boa dizendo que ela estava bem na sala de recuperação, nada. Simplesmente ele abordou contando esse fato para outro paciente, né, que não foi ele estava contando uma situação que não era daquele paciente, não tinha nada a ver com aquele paciente, entendeu? Dizendo que não ia fazer a cirurgia dele porque só tinha 2 horas e teria que viajar, porque ele não é daqui, ele é de Minas, e tinha 2 horas, o voo dele era de 6 horas, né? Ele só tinha 2 horas e não iria fazer. Então eu saí, fui ver se minha mãe estava bem. Quando eu cheguei lá no quarto, minha mãe estava bem, né? E ele depois me chamou. Momento algum ele falou mais que era tumor. Ele não falou que era tumor. Ele disse, olha, infelizmente eu estou muito triste aqui com o que aconteceu com sua mãe, foi uma fatalidade, certo? Foi uma fatalidade, né? Ele falou que era uma fatalidade. Sua mãe estava com muitas aderências abdominais, então em uma dessas manobras eu tentei contornar, né? Mas sua mãe teve um sangramento muito grande. Aí foi quando ele começou a me contar a realidade história. Ele, né? Tentou falar que cortou o rim errado. Foi, mas o sangramento ele cortou o rim errado. Antes disso ele falou, né, dessa questão do tumor, que ele disse, uma vez que a gente retira um tumor, ele não falou mais para mim na hora que ele foi falar que o relatório da cirurgia. Foi no momento que ele estava falando com outro paciente. Então ele disse, uma vez retirado um tumor, sua mãe está curada. Porque eu me assustei, porque eu disse, minha mãe não tem diagnóstico de câncer, minha mãe não tem diagnóstico nenhum de tumor. Foi feito os exames, está aqui tudo com os exames que a gente comprova que ela foi retirar um rim esquerdo, que estava com essa funcionalidade de 3% só, né? E ele, depois, de momento algum, ele falou mais, né? Que de tumor, só falou dessa questão que quando foi fazer por vídeo, ela tinha muitas aderências abdominais por conta de outras cirurgias, só que minha mãe nunca fez cirurgia abdominal, foi mais pélvica, né? Então, ele falou isso, não é devido às cirurgias, então a gente teve essa perfuração. Quer dizer, ele falou que a sua mãe tinha tido outras cirurgias, é isso? Ele mas ela fez uma cirurgia pélvica. Pélvica é cá embaixo, não é no abdômen. Pois é, ele disse que ela tinha várias aderências abdominais por conta de cirurgia. Cirurgia. Eu até questionei para ele, eu digo, minha mãe não teve nenhuma cirurgia abdominal, essa foi a primeira. O pré-operatório, só para começar a entender aqui, e o doutor Augusto também comentar aqui, foi esse médico que fez, não? Ele que pediu os exames. A Apivida, ela tem um método, não sei como é aquilo, né? Eles contratam um médico, aí passa um tempo, depois ele para. Inclusive, minha mãe fez uma cirurgia lá, eu acho que tinha por volta mais ou menos de 6 meses ou 8 meses, mais ou menos, que ela fez uma cirurgia para correção da uretra, né? Então, nessa cirurgia ocorreu tudo bem. Que foi a tal pélvica. Ocorreu tudo bem, né? Que é embaixo, não é aqui no abdômen. A uretra, foi feita da uretra. Exatamente. Né? A gente é porque é o seguinte, quando um médico chegou e disse, não, ela tem problema que tem as outras cirurgias, tá? Ela nunca fez cirurgia aqui. Cirurgia foi embaixo. Foi na área da uretra. Né? Isso. Então, ela fez por vídeo também. Quem fez o pré-operatório? Já é outro médico. No caso, a Apivida é assim, ela tem uma equipe que ela contrata, né, de urologista, então fica ali aquele tempo. Na época, quando a gente foi marcar a cirurgia, tinha uma equipe. Quanto tempo demorou para fazer a cirurgia? Depois que ela fez essa da uretra, passou quase 1 ano para ela fazer. Quase um ano? Quase 1 ano. E aí quem fez exames, né? Quem fez não são os mesmos médicos que atuaram na cirurgia. Inclusive, ela chegava lá para mostrar, depois que ela fez essa cirurgia da uretra, ela chegou lá, né, para fazer depois da revisão. E quando ela chegava lá, os médicos eles não sabiam informar. Vocês viram se nos documentos do pré-operatório está lá claramente que é o rim esquerdo? Doutor Perfeitamente, tem lá. Tem sim. O que acontece? O Apivida ele trabalha da seguinte forma hoje, que é uma forma até perigosa. Tá? Eles não têm uma equipe 100% montada para sair do diagnóstico para fazer cirurgia. Eles contratam cirurgiões que ficam rodando por todas as unidades do Apivida. Então, esse médico ele veio aqui para fazer uma série de cirurgias naquele dia. Que não necessariamente ele veio para fazer várias cirurgias. Exatamente.
Imagina. Isso. Então, aí que você já percebe que você está estressando também o profissional. A culpa, realmente, objetivamente, é do Apvida, que tem esse jeito. E esse modo operante. Então, a Apvida, nacionalmente, ela tem os médicos da casa, tem os médicos que são contratados por ela, dos setores, e vão dar o diagnóstico e encaminhamento para uma cirurgia. Uma cirurgia dessa, sabe me dizer aí quanto tempo levou, não? Só para fazer uma base ela aqui entrou, do erro médico. Na verdade, ela entrou, eram as 11h30, né? Até 4h30 da tarde, Pronto. Eu não tinha tido notícia nenhuma. Imagina, doutor, a pessoa entrar 11h30, 4 horas da tarde, ainda tá lá o médico lá mexendo. E se fez besteira, aí que ele enlouqueceu. Exatamente. Porque imagina. A forma que ele saiu falando que a Apvida tinha fudido a vida dele, né? Eu fiquei super assustada. Vocês me desculpem botar essa palavra no ar, mas foi isso mesmo que o médico disse, né? Porque se ela não vai dizer que o Apvida fez isso com a vida do outro, por quê? Fez isso com a vida dele. Ele passou lá, né, praticamente 5 horas, vamos dizer assim, né? Numa cirurgia, e ainda tinha outras cirurgias. Essa era a primeira do dia, não? Não foi. Não foi? Ele tinha feito outra. Tinha feito, acho que duas cirurgias ainda antes da minha mãe, e a minha mãe foi a terceira, no caso. Eu acredito que tenha sido a terceira. Eu fico pensando aqui, né, que o pessoal fala em trabalho escravo, trabalho disso, TRT, tribunal disso, tribunal daquilo, né? E tem um conselho regional de medicina, você tem o sindicato dos médicos, e eu não sei como é que os médicos se sujeitam a uma situação dessa. É uma situação tão estressante, esse médico enlouqueceu, pô. Como é que pode o cara, com os exames, tudo, o rim esquerdo só tem 3% de funcionamento, vai ter que tirar. A paciente só tem um rim, para ficar com um rim. Aí o médico, sabendo disso, em sã consciência, ele vai lá, mexe, e eu não sei nem se ele tentou tirar o rim mesmo errado. Essa é a nossa dúvida. A dúvida. Não, ele disse que cortou sem querer, querendo. Eu questionei para ele no momento que ele veio falar comigo, né? Eu disse assim, eu disse, e o rim que estava com problema da minha mãe, que ela estava causando infecção nele. Ele disse, não, a gente não mexeu. Porque ela estava tendo esse sangramento. Mas não funciona. Ela estava tendo esse sangramento, então a gente não quis agravar mais. Mas o sangramento, quem provocou o sangramento? O rim bom. E ele... Foi o médico. O médico mesmo. Não foi isso, não, hein? A senhora foi quem prestou a queixa, né? Que é a neta, sim, não foi? E isso. Conversou com ele. Conversei pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp, chegou a falar tete a tete, não, né? Não, ela que estava conversando com ele no dia, porque ele fez e foi embora. Ele não é daqui, não? Não, ele é de Minas. Ele é de Minas. Ih, doutor. Ele veio... O senhor vai ter que mandar ainda para ouvir o cara lá em Minas. Imagina. Vai ser um pouco demorado. Sabe quantos processos? Doutor Roberto, inclusive, que sempre vem aqui no nosso programa, que é especialista também nessa área de direito da saúde, tem algumas ações contra o Apvida. Né? Ele falou que só contra o Apvida tem mais de 6 mil aqui. Tudo andando assim, ó. Tantã, tantã. Lembra aquele filme antigo, 6 milhões de dólares, que era a câmera lenta? Exatamente. E o Tribunal de Justiça, ó, devagarinho. Devagarinho. Aí você fala assim, cara, se botar umas 500 dessa para frente, fecha o Apvida. Com certeza fecha. Porque são ações muito sérias. Uma delas é o caso da menininha que estava na UTI. E, aliás, não estava na UTI, estava doente e precisava de uma UTI. O Apvida disse que não tinha carência. A carência não tinha vencido para ela ter uma UTI. Ele falou, tem que buscar o SUS. E aí houve um questionamento, inclusive jurídico. Olha, mas vocês têm UTI, salva a vida dela. Havia, parece que 3 UTIs vagas infantis. Uma criança de 2 anos. A criança morreu. Morreu. E esse estado nosso aqui, viu, doutor Augusto? É um estado de mané. Mané, feito o Barroso disse que perdeu mané. É um estado de mané, porque uma criança de 2 anos morreu e não tem ninguém preso. Não tem inquérito policial. Imagina. É triste a nossa realidade judiciária hoje aqui com relação a esses planos de saúde, principalmente o Apvida, a qual a gente sabe nitidamente que por trás dos bastidores existe uma corrupção feita, provocada por eles. E a postura do Apvida, inclusive para esses casos, como o nosso caso, é de tentar ludibriar seus clientes, os pacientes, para dizer que estava tentando fazer o melhor para eles. Por exemplo,
tivemos uma reunião com a diretoria do Apvida daquele hospital. Nessa reunião, foi explicado com termos técnicos que o médico iniciou por laparoscopia, diferentemente do que ele falou na conversa, onde ele tentou acessar o rim direito, que era o rim que ele... Não, o rim esquerdo, que era o rim que ele deveria ter operado. Que estava só com 3%. E não conseguiu acessar. E nisso ele tentou uma manobra chamada de manobra Hall, onde ele pegou com as pinças e tentou dar uma mexida nos órgãos para tentar soltar as aderências, que estavam colados. E ele explicou que nessa mexida dos órgãos acabou justamente no outro. Tipo, um é polo norte e outro é polo sul. E ele conseguiu romper a artéria do outro. Já conversando com outros médicos, em particular, que não quiseram se envolver no caso, também tem isso. Tem a questão da ética, médico não quer se meter contra médico. Isso. Eles explicaram que existe chance praticamente nula disso ter acontecido naquele outro lado. Tá? E que provavelmente ele cortou as irrigações desse órgão para tentar retirar e depois percebeu que esse órgão não era para ser retirado e deve ter tentado salvar o órgão naquele momento, por isso que demorou tanto, e converteu para exploratória para tentar ter um melhor acesso. E conteve esse sangramento, mas não conseguiu salvar o órgão, teve que retirar o órgão errado. Isso é uma situação que você coloca a paciente em risco de morte, né? Ela vai ter que fazer transplante agora, não é isso? A nossa expectativa é que a gente consiga isso, pela inclusão do nome dela na fila de espera do SUS. Mesmo assim, por conta da condição de vida dela, ela tem 73 anos de idade, tá? É muito difícil que a gente consiga fazer esse trâmite agora na necessidade de velocidade que ela precisa. É difícil, é? Por quê? Ela é uma pessoa de idade avançada. O senhor me avançada. responda se é difícil, porque o Faustão conseguiu não sei quantos transplantes. É difícil por quê? Para pessoas já normais. Ter dinheiro. Exatamente. Para pessoas normais vai ser totalmente normal. Vamos colocar. Quer dizer que, por exemplo, se o nosso querido presidente Lula fosse para o SUS, estava morto. Seu Calil, o médico que é cardiologista, nem foi ele que fez a cirurgia no cérebro. Exatamente. Disse que correu o risco de morrer o presidente. Estava morto o presidente. Exatamente. Porque o presidente não foi para o SUS. Se ele fosse uma pessoa normal, provavelmente não teria sobrevivido. Não, e aí a pessoa faz o pré-operatório, faz um monte de exame, não sei o quê, ó, é esse o rim, é o problema aqui. Aí tem um monte de médico assistindo, vê, aí no dia da operação muda do médico. E o médico, pelo que vocês estão dizendo, e pelo que ele disse aqui no WhatsApp, ele não sabia nem o que era. Porque ele foi lá, vou abrir, pá. Sim, beleza, um tumor. Que tumor que ele foi tirar? Queria saber qual foi o lado do oncologista que ele tinha para poder dizer que era um tumor. Não tinha. Porque teria que ter um laudo de um oncologista. Justamente. A gente até então não tem nada dizendo com relação à investigação com o órgão, algum laudo de exames posteriormente que tinha dizendo qualquer tipo de tumor. Não, aí ele coloca que o Apvida é que lascou a vida dele. Eu queria saber qual foi, doutor. Inclusive nós mandamos já procurar o senhor, procurar o próprio Apvida. Estou aqui no aguardo, estou aberto. Se o Apvida quiser mandar um representante para responder, se o senhor, que é o médico, quiser mandar um representante, ou mesmo o senhor quiser falar, porque se o Apvida ferrou a sua vida, deve ser uma situação muito grave. É o quê? Quando deram para o senhor a análise, para o senhor ir lá para a sala de cirurgia, tinha alguma coisa dizendo que era um tumor para o senhor ir tirar? Só se tem esse erro. Justamente, não tinha nada. Ela passou por todos os exames e nenhum dos sinais, que até exame sanguíneo poderia estar dizendo que ela teria algum sinal de câncer, não houve, não existe isso. Então, ele tentou dar um diagnóstico para acalmar os familiares. Simplesmente isso, uma mentira. Bom, o senhor vai entrar com a questão da indenização, mas tem uma queixa em delegacia. Sim. O inquérito é policial, é? Inquérito policial, com conta da lesão corporal grave. Sim. E o médico agora deve apontar também quem da diretoria do Apvida foi responsável por ferrar a vida dele, não é não? A senhora que é filha, certamente. Né? Tem que apontar. Que é o seguinte, a responsabilidade criminal, e o senhor me corrija se eu estiver errado, é intransferível. Você não pode acusar criminalmente a empresa. Tem que ser o diretor fulano. Para falar a verdade, podemos também com relação à pessoa jurídica, são concorrentes. A gente vai com relação à pessoa jurídica, que é o Apvida, na responsabilidade do diretor dela, como o diretor, sabiamente o senhor disse. Tem que ser o CPF. E o profissional. Então vai ser os dois CPFs. Mas a instituição Apvida vai responder na figura do diretor. E aí o Apvida vai escolher, eu acho que da cabeça deles, quem vai ser o diretor, se vai ser o do hospital Cristo. Ou... Exatamente, quem vai para Cristo. O boi de piranha para atravessar. Exatamente. Né?
Porque o médico está dizendo, viu, doutor? Entramos em contato com o senhor, estamos aguardando a sua resposta. Se ferrar a sua vida, porque ferra mesmo. Com certeza. Não? Imagina, o doutor que era para tirar um rim ruim, ele tirou o rim bom e deixou uma paciente com mais de 70 anos agora à mercê da possibilidade de um transplante. E como ela não é Faustão nem da família do Faustão, não se sabe quando é que vai conseguir. Né? Que aqui a gente fala viva o SUS, mas o povo vai para o hospital particular, quando é importante, entendeu? Feito o Sírio-Libanês, que foi o mesmo de Faustão. O Suplicy estava lá, que hoje me parece que é deputado lá em São Paulo, né? Mas foi senador da República. Né? O Lula estava lá, Faustão foi de lá. Né? Quando, não, viva o SUS, mas é comigo, aí eu vou para pagar. É caro, porque, e é caro, viu? É caro. Extremamente. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. O plano de saúde também não é barato. A gente está falando de um plano de saúde, não estamos falando do SUS. Plano de saúde do Apvida não é barato. A pessoa paga, estava tudo dentro da carência, tudo, né? Sim, estava. Tava. O plano de saúde era R$1.200 mais ou menos, né? Que ela paga do plano de saúde. Ela paga R$1.200 por mês. Vê. É por conta da idade se também, torna né? caro, né? Principalmente pelo valor que a pessoa recebe, né? Quem de falou trabalho. com o médico diretamente ficou com raiva, não? Ou achou que ele estava no desespero? No momento Tentando foi explicar. assustador para mim, porque a forma que ele estava abordando Que o Apvida outra pessoa, né? Eu fiquei assim, eu disse, até conversei com a família do senhor que estava lá para fazer essa cirurgia, né? Que eu não consegui pegar o contato deles. Aí ela disse, eu disse pronto, se ele lascou, a Apvida lascou a vida dele. Ele não quer lascar a vida. Eu até comentei, fiz esse comentário. Ele lascou a Apvida, lascou a vida dele. Ele não quer lascar a vida do seu pai, que a menina estava comigo lá. Ele lascou da minha mãe. Eu nem sabia ainda que ele tinha feito isso na vida da minha mãe. Na sua mãe. Né? E eu comentei isso. Aí até a moça falou para mim, não, se acalme, né? Não, se ele fala que foi o Apvida... Foi assustador. Se ele fala que é o Apvida, é porque ele tinha um documento errado. O erro médico dele está relacionado ao Apvida. Ou até as condições, né, que a Apvida passa para eles trabalhar, as condições deles trabalharem, né? Tipo essa cirurgias, várias cirurgias num dia só para eles fazerem, eles ficam sobrecarregados, né? Assistência agora, o erro está feito. A vida da sua mãe, da sua avó, a vida dela que é importante. O Apvida está dando assistência? Até agora não. Nada. Nada? Nada. Ela está se Foi submetendo algum a assistente hemodiálise, social, né? alguém? Não, no hospital a gente teve aquele acompanhamento, né? Inclusive ela fez 6 sessões de hemodiálise e ela precisava de tomar uma injeção. A nefrologista passou essa injeção para ela tomar. De lá do Apvida mesmo? Lá no Apvida, quando ela estava internada, né? Ela veio tomar essa injeção depois da 6ª hemodiálise que ela tinha feito. Porque essa injeção, Maxi, você toma logo após, você faz a hemodiálise. Tem 48 horas para você tomar. Então, ela fez 6 hemodiálises lá. Então, se eles sabem que tem que tomar essa injeção, a Apvida já era para ter providenciado, né? Então, quando vieram dar essa injeção a ela já estava já com um quadro de anemia bem baixo, né? E a médica, ela teve que tomar ainda no hospital mais 2 bolsas de sangue, né? E até foi quando eu falei com a nefrologista, a doutora Marta, eu disse, doutora, minha mãe está muito fraca aqui no hospital. Ela foi ver a hemoglobina dela, estava realmente baixa, né? Mas depois a gente veio associar que era justamente por conta dessa injeção que ela não estava tomando. A Apvida não estava dando a ela no hospital, certo? Então foi que eu falei com a assistente social de lá. Ela não sei o que. No outro dia chegou a injeção, mas ela tinha feito 6 hemodiálises já, porque ela passou 17 dias lá no hospital. O registro, doutor Augusto, da delegacia do idoso, andou alguma coisa? Ainda não. Nadinha? Infelizmente não. Que eu passei lá para conversar com eles por conta do final do ano. Eu vou estar, inclusive, com o secretário de Defesa Social outro dia aqui. Ela está combinado para vir. Aqui, ó. Um negócio grave desse, não intimaram alguém e tal. Não, a gente ainda precisa marcar para ir para o IML para poder fazer a perícia médica. Ainda vai ter que ir para o IML. Qual foi a complicação com relação ao boletim de ocorrência para eles? A complicação foi que, na época que foi feito, ela ainda estava internada, não tinha tido a alta. Então, não poderia sair para fazer a perícia no IML. Agora que ela saiu, final do ano, está um pouquinho complicado de conseguir. Complicadíssimo.
Veja só, eu queria agradecer a vocês. Tem alguma coisa mais a acrescentar, não? Sim. Eu gostaria de falar, né, sobre antes dela fazer a cirurgia, mesmo ele não sendo daqui, ela conseguiu marcar uma consulta com ele 2 dias antes. Com esse mesmo médico? Com o mesmo médico para fazer a cirurgia. Então, ele não estava vendo o caso ali de primeira só como cirurgião. Ele atendeu ela, tanto é que na conversa no WhatsApp... Ele sabia que era o rim esquerdo. Ele sabia que era o rim esquerdo. E a gente vê que a marcação da cirurgia foi pelo lado direito também. Então, pela idade dela, se tinha tantas complicações, a insistência dele numa cirurgia que seria arriscada para a idade dela, né? Por que ele persistiu? Por que foi persistido? Por que não foi cancelada a cirurgia? Né? Então, após ter uma lesão, foi que, mesmo tentando conter o sangramento, teve toda essa consequência. E hoje, minha avó, que antes era uma mulher dependente, mesmo com 73 anos de idade, saudável, assim, mesmo com hipertensão, diabetes, conseguia ter uma vida normal. Você vive bem com um rim. Hoje em dia está depressiva, né? Porque o hospital, em nenhum momento, teve assistente social que foi lá, o psicólogo também deu um auxílio, mas ficou muito, porque todo mundo ficou sabendo, né? Então, mas a direção em nenhum momento marcou essa reunião. Marcou após eu ligar para a ouvidoria, né, da Apvida, e solicitar assistente uma reunião, porque em nenhum momento teve um posicionamento, dizer, olha, vamos falar sobre o caso da sua avó, aconteceu isso. Nada. Quando a gente sentou na reunião, ele falou assim, estamos aqui para esclarecer suas dúvidas. De um jeito assim, tão normal, parece que a gente perdeu um sapato, né? E minha avó perdeu uma qualidade de vida, que é o que a gente está tentando recuperar agora, que a gente sabe dessa dificuldade, né? Uma pessoa que não é, como o senhor falou, não é famosa, não tem muito dinheiro para poder resolver logo esse problema, que ela, né, não escolheu viver. Complicado. Como eu disse, nós entramos em contato com o Apvida, né, o grupo de saúde. Também já entramos em contato com o médico, informamos sobre a reportagem, estamos aguardando a resposta. Hoje eu vou falar de coisa boa, e coisa boa é a Invicta Assessoria. Essa empresa reduz sua dívida em até 80%, seja dívida de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento do seu veículo. Imagine dever 50 mil e pagar com 10 mil, é 80% de redução da sua dívida. Também limpamos seu nome ou CNPJ em até 30 dias, ou devolvemos seu dinheiro em dobro. Ligue agora! 81 prefixo 32019176. Quer mandar o zap? Olha o zap, 81 prefixo 992349408. Repetindo, 81 32019176 para ligar agora. Ou mande o zap, 81 992349408. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas.